Fala, galera! Começando aqui mais uma aula de biologia, dando continuidade aqui, então, à nossa construção desse conhecimento da biologia do terceiro, tá? Nós estamos aí na unidade 1, já quase finalizando esta unidade, né, galera? Então, você tem que estar aí, ó, bem antenado, que já a gente vai fazer aquela revisão para você fazer a sua prova, tá bom? E na aula anterior, professora, nós falávamos sobre dois pensadores, dois personagens importantíssimos dentro da biologia, né? A gente viu ali a teoria de Lamarck, o Cavaleiro de Lamarck, e nós vimos aí a teoria de Darwin. Duas cabeças que estavam pensando, tentando falar e explicar fenômenos que eles não conheciam totalmente, não conseguiam explicar totalmente, porque faltavam algumas lacunas, não é? Que foram preenchidas aí, que vocês vão dar, né? Nós vamos dar continuidade aqui no processo de construção desse conhecimento sobre o neodarwinismo, mas eles foram personagens muito importantes dentro da biologia, tentando explicar essas diferenciações, né, que apareciam dentro das ninhadas, dentro das populações. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre um processo importantíssimo que tem tudo a ver com um processo evolutivo, né? Ou seja, essa diversificação, dessa diversidade da nossa fauna e da nossa flora. Tudo bem? Então, canetinha, caderno na mão e a cachola aí atenta, tá bom? Vamos lá para o nosso slide. Essa aqui é a nossa aula 10.1. Nós vamos então estar falando sobre o quê? Tipos de especiação. Opa, professora, essa palavrinha especiação me remete a algo que eu já ouvi falar assim dentro da biologia, dentro do estudo da ciência, que é espécie, né? Muito bem. Então, nessa aula 10, nós vamos estar então pontuando as características que envolvem os processos de transformação, de evolução, de diferenciação dessas espécies. Tudo bem? Então, nós vamos falar sobre a especiação alopátrica, a especiação parapátrica, peripátrica e assimpátrica. Prestem bastante atenção aqui que a gente está pontuando. Só que, na maioria dos livros, né, nós vamos ter o quê? A alopátrica como as principais, a parapátrica e a simpátrica. Sendo que a peripátrica vai fazer parte aqui, né? Ela está alocada dentro da alopátrica, tá bom? É um tipo diferente, mas está dentro desse quadro aqui do alopátrico. Tudo bem? Então vamos continuar aqui. Primeiramente, a gente vai falar ou definir o que é o processo de especiação. E aí a gente vem aqui de novo com você, olhando para você, e a gente vai falar o seguinte. Espécie. Nós vimos todos os níveis hierárquicos, né, que vão aí distinguir os níveis de vida, tá bom? Desde moléculas, átomos, moléculas, né, organismo, as células, enfim, até compor o indivíduo. Esse indivíduo não está só, ele vai formar uma população que vai estar inserida em uma comunidade que vai formar aí aquele ecossistema. Tudo bem? Mas quando a gente fala de população, a gente está falando de uma espécie, porque são indivíduos iguais. Iguais como assim, professora? São indivíduos que geneticamente vão ter o mesmo número de cromossomos, tá? A nossa espécie temos 46 cromossomos. Nós conseguimos nos reproduzir com indivíduos que tenham a mesma quantidade de cromossomos. Nós somos próximos, né, nessa situação genética. E aí nós conseguimos, com isso, na formação dos nossos gametas, que tem metade comigo, metade com o indivíduo sexo masculino, no processo de reprodução, aí aqui estou falando de reprodução abrangente, pode ser sexuada, né, enfim, ou assexuada. No processo de reprodução, você vai ter o quê? Sexuado, você vai ter o encontro desses gametas, porque na assexuada não tem, né? A produção de gametas, tudo bem. Mas existem aquelas especificações, né? Aquelas diferenciações lá das bactérias, vocês lembram? Né? Aquelas inserem partes de fragmentos de DNA de uma bactéria que já foi morta, enfim. Tem uma variedadezinha que ela vai adquirindo, tá bom?
mas isso é no processo de reprodução das bactérias na parte assexuada. Nós estamos falando aqui do processo de reprodução sexuada, então os gametas vão se unir, formar então um novo indivíduo com a totalidade dos cromossomos que fazem parte daquela espécie. Cada espécie de ser vivo que você tem no seu ambiente, que você conhece ou aquele que você não conhece, tem um número X. E aí, esse indivíduo que vai se reproduzir, vai gerar e vai ter um descendente. Esse descendente, para definir a espécie, ele é geneticamente e naturalmente pronto, ele está pronto para também gerar um outro indivíduo. Ele é fértil, como nós dizemos, tá bom? Então vamos lá no quadro para a gente ver aí, então, o que seria essa especiação. Olha lá no quadro. Então, a especiação, ela vai ocorrer em um grupo de seres vivos que são capazes de se reproduzir, ou seja, entre as espécies. E essas espécies vão gerar, esses indivíduos vão gerar descendência saudável, fértil, tá bom? Saudável e fértil, pois o seu material genético é semelhante e compatível, certo? Quando a gente fala de semelhança e compatibilidade, é esse número de cromossomos e também os pareamentos dos seus genes alelos, tá bom? Dentro dos cromossomos homólogos. Vamos seguindo aqui. A especiação é o processo pelo qual essa espécie vai dividir-se em duas novas, tá? Formando dois novos grupos, que vão então evoluir em diferentes linhagens. O que é a especiação? O que dentro da biologia a gente chama para gerar isso, né? A especiação, ela sempre vai ser um fenômeno que vai ocorrer a partir do isolamento e também da adaptação. Vocês lembram que Darwin falava muito sobre o processo adaptativo? Então, isolamento, adaptação dos organismos que estão sofrendo uma diferenciação, seja brusca por um evento geológico no ambiente, ou em relação aos seus recursos disponíveis naquele ambiente, que são forçados, eles são levados a migrarem, por exemplo. Então, ou uma ação externa, vinda, por exemplo, do homem, com as suas ações antrópicas, que acabam interferindo na redução do número de indivíduos daquela população. E aí isso vai afetar geneticamente o fluxo gênico dentro dessa população, e aí você vai ter um processo de formação de novas espécies, que é o processo de especiação. Tudo bem? Então, a especiação, ela é o processo. Quando o indivíduo já é uma nova espécie, aí ocorreu, finalizou esse processo. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu não perdi alguma coisa aqui. Não. A especiação diz respeito ao processo evolutivo que vai evoluir, ou que vai, envolver o surgimento das novas espécies. Desde a origem da vida, os seres vivos vêm sofrendo essa diferenciação, tá? Através de variações genéticas em que decorrência dessas mutações genéticas. Galera, então como a gente falou ali, 2 pontos importantes, isolamento e adaptação. Os processos de mutações que a gente já viu aqui, sobre mutações gênicas, mutações cromossômicas, aí temos aquelas aberrações, temos aqueles eventos todos. Quando essas mutações acontecem, elas podem ser positivas e negativas. E dentro do processo evolutivo, elas favorecem, né? Elas vão ocorrendo aleatoriamente e elas vão permitindo que indivíduos que não tinham aquela característica se tornem mais adaptados a um determinado fator presente naquele ambiente, certo? E isso vai fazer com que ele consiga sobreviver. Aí a gente vem naquele pensamento do Darwin. Ele vai se tornar mais adaptado do que os outros indivíduos que formavam aquela mesma população, e aí ele vai adquirir um ganho, né, adaptativo. Isso vai fazer com que ele permaneça. Permanecendo, ele consegue chegar na fase adulta, ou consegue chegar na fase reprodutiva, e aí sim ele vai se reproduzir. Tudo bem? E deixar os seus descendentes. Tudo bem?
A seleção natural, revelada por Darwin, vai possibilitar os indivíduos que possuem características benéficas sobreviver a essas condições impostas pelo ambiente. Essas características são provocadas por essas alterações, né? As mutações. Por sua vez, ao longo do tempo, isso é muito importante a gente dizer, né? Nessa nossa sociedade imediatista, é até interessante aqui, para abrir uns parênteses aqui para a gente, né, filosofar um pouco. O processo biológico... Vem para cá, deixa eu olhar aqui para a carinha de vocês. Gente, o processo biológico, seja do nosso desenvolvimento, quando nós nascemos, passamos pelo nosso crescimento, ele tem um tempo, ele não é imediato. A mulher, para gerar um bebê, ou a fêmea, para gerar um bebê, também vai passar por um processo de tempo. 9 meses, 3 meses nos felinos. Então, para cada espécie, vai ter que ter um tempo de espera. O processo evolutivo é a mesma coisa, por isso que a gente fala tanto, né, bate tanto nessa tecla em relação aos nossos cuidados com o ambiente, porque a gente sabe que existem recursos que demoram muito tempo para serem renovados, para se restabelecerem, certo? Então a gente precisa estar atento a isso. Olha para a biologia e enxergue esse fator. Ah, caramba, eu estou precisando disso, eu preciso chegar em tal canto. Você, realização pessoal. Só que você também vai passar por um processo de espera, de tempo. Tá certo? Para que quando você alcance, você tenha maturidade, você tenha todas as estruturas que vão te permitir chegar e alcançar e usufruir tranquilamente aquilo que você conquistar. Tudo bem? Isso aqui foi uma pérola para vocês, da professora Otávio. Então, joga lá no quadro de novo, gente. Olha lá. Então, ao longo desse tempo, eles podem gerar 2 consequências, que são a adaptação das populações a essas condições ambientais e também a formação de novas espécies, ou seja, o processo de especiação. Então, o que está dizendo esse slide aqui? Que as mutações ocorrendo, essas alterações genéticas acontecendo, seja a nível gênico ou cromossômico, eles vão favorecer essas diferenciações, essas transformações que vão requerer um tempo, tá? E que vão gerar uma adaptação e que vai poder chegar a o processo completo de formação de uma nova espécie, que é a especiação completa, finalizada, tá bom? Que não ocorre da noite para o dia. E aí, Darwin já estava prevendo isso, né? Através da seleção. Só vai ser selecionado, só vai permanecer aquele indivíduo que se tornar adaptado e conseguir chegar à fase de reprodutivo e gerar descendentes. A etapa crítica na formação de uma nova espécie é a separação do conjunto gênico da espécie ancestral em 2 conjuntos separados, ou seja, os grupos eles têm uma escala filogenética, eles descendem de algo, descendem de um determinado grupo. E aí, dentro da escala filogenética, que a gente viu, cladística, né? A gente vai tendo uma ramificação, essa ramificação que foi originando cada grupo que nós conhecemos hoje, as gimnospermas, angiospermas, as briófitas, pteridófitas, os anfíbios, os peixes, as aves, os répteis. Tudo bem? Em cada conjunto gênico isolado, as frequências dos genes podem mudar como resultado dessas ações de forças evolutivas. As principais causas dessa especiação devem-se ao isolamento geográfico, que vai, consequentemente, né, ajudar aí na redução do fluxo gênico. O que significa isso, professora? Olha aqui para mim. Fluxo gênico dentro da população são os cruzamentos acontecendo, tá? Não há uma seletividade. Há um grupo de fêmeas e um grupo de machos que vão estar se reproduzindo, se reconhecendo pelo cheiro, aí vai depender do tipo de ritual, vamos dizer assim, de acasalamento que esses organismos vão precisar. Alguns precisam, alguns não precisam, tá certo? Então, eles vão se aproximar e chegar no ciclo seu de reprodução, maturação sexual, eles vão se reproduzir. Alguns chegam muito rápido nesse processo de maturação sexual, como os nossos insetos. Semana, reproduz e morre, né? É muito rápido o ciclo de vida de algumas espécies, outras demandam mais tempo, tá?
como aí as nossas tartarugas, 130, 150 anos, né? Muito tempo aí de vida, um ciclo muito grande. Mas esse processo foi acontecendo em cada um desses grupos, tá certo? E o fluxo gênico é essa mistura de genes, ou seja, essa consequente variação entre aquele grupo que está acontecendo. Quando chega uma barreira geográfica que isola essas populações, aí o que você vai ter? Você vai ter um desmembramento. E esse fluxo gênico que acontecia entre esse grupo que estava aqui unido, agora vai ser reduzido. Porque se eu tinha aí 100 indivíduos, vamos dizer, eles estavam juntos, o fluxo gênico, a reprodução acontecendo, e agora eu isolei, fiquei com um grupo de 50. Esses 50 aqui não tem mais a mesma variedade que tinha no grupo de 100. Então, eles vão, ao longo do tempo, se adaptar nesse novo ambiente e aí vão alcançar uma diferenciação que, mesmo que eles se encontrem, eles não são mais geneticamente compatíveis. Deu-se o processo de especiação. Tudo bem? Aí, no quadro, a gente tem... Pode pesar, eu não enxergo muito bem, diretor. Muito obrigada. Mesmo com... Eu tive até um aumento do grau aí, né? Em vez de reduzir, fez aumentar. Faz parte da idade. Durante o período de isolamento, se as diferenças forem significativas, elas vão se acumulando. Essas duas populações, então, elas podem não mais trocar os seus genes e também não vão, isso devido ao fato de eles não estarem mais ocupando o mesmo espaço, tá bom? Mas, se uma espécie se fragmentar em grupos que permaneçam isolados, essas populações podem vir a acumular alterações genéticas que vão impossibilitar voltarem a gerar descendentes saudáveis e férteis no caso de se reunirem novamente, certo? Aí a gente tem como exemplo o caso ali dos tentilhões, que foi uma observação feita por Darwin numa dessas paradas da sua viagem, que durou 3 anos e alguns meses, né? E aí ele parou na ilha de Galápagos e foi observar, ele era muito observador. E ele identificou que existiam grupos diferentes de tentilhões, mas eram tentilhões. Esse isolamento geográfico conduziu a uma diferenciação que era observável, sobretudo ao nível do tamanho dos biquinhos. Então, o bico nesses animais fazia com que, devido a esse isolamento entre esses grupos, fez com que indivíduos de bico mais curto, indivíduos de bico mais longo, indivíduos com bico serrilhado, dependendo do tipo de bico que eles começaram a ser modificados ao longo do tempo, eles se tornaram adaptados a um tipo de alimento, tá? Isso é muito importante quando a gente trabalha na biologia evolutiva. A gente tem que observar o ambiente, esse ambiente tem um fator incisivo nessas formas de busca de alimento e também na busca do seu parceiro sexual, tá bom? Então já sabemos que a especiação ocorre sob condições diversas, mas geralmente o motivo é o isolamento de membros da mesma espécie. Então vamos conhecer esses tipos de especiação individualmente, né? Então, a gente tem aqui a especiação alopátrica, tá? E o que é essa especiação alopátrica? Vamos lá. Ela vai ocorrer, galera, devido à existência de fronteiras geográficas. A gente chama de a alopatria de especiação geográfica mesmo, né? E aí a gente tem algumas especificações dentro dela, que a gente não vai se ater nessa aula. Elas vão abrigar, então, essas fronteiras geográficas reais que vão obrigar as espécies a se separarem fisicamente. Aí a gente tem como exemplo essas corujas, né, do norte, e que são a Strix occidentalis lúcida, que fica aqui na região mais abaixo, estão vendo? E a Strix occidentalis caurina, nessa região aqui mais acima. Então elas foram por um evento geológico, elas se separaram e agora elas não conseguem mais elas não se tornam mais, né, não se tornaram mais compatíveis reprodutivamente. Então, um rio ou uma cordilheira, né, um exemplo aí, podem causar essa divergência de uma espécie. Elas eram uma
e aí, devido a essa separação, elas acabaram se adaptando, sofreram mutações, sofreram várias situações que tornaram elas adaptadas àquele ambiente, né? Elas podem divergir aí um pouco de tamanho, formato do bico, alguns hábitos, né, que a gente chama de... Agora a palavra me fugiu, mas quando algumas vão ter hábitos, elas têm hábitos noturnos que são corujas, mas aí umas tendem a passar mais tempo, iniciar mais tempo a sua atividade de busca de alimento, outras começam mais tarde, então elas vão começar a se diferenciar de um jeito que elas não conseguem mais mesmo que essa barreira retorne. Outro exemplo aqui, ó, a gente tem aqui na parte acima, a população X, vários besourinhos, houve uma barreira, né? Pode ser mesmo de um rio, pode ser N fatores aí. Essa população se dividiu, agora reduziu, não é, evidentemente, o grupo nessas duas populações, tá? E aí, o que você vai ter? Vocês estão vendo? Não sei se vocês conseguem perceber bem na imagem, mas elas têm coloração já diferente, o que já dizia Darwin, lembram? Então, mesmo dentro de uma população, mesmo dentro de uma ninhada, os indivíduos eles não são idênticos. Eles já são diferentes. E essas diferenças têm a relação genética. Com o quê? Com os genes que vão se manifestar dentro daquele indivíduo. Então, essas populações se dividiram. Aí, ao longo do tempo, elas foram se adaptando, sofrendo mutações e começaram a mudar de cor, podem mudar de tamanho, podem mudar o hábito alimentar completamente um do outro, um se alimentar de uma coisa, outro se alimentar completamente de outra. E aí, ó, ao final desse processo, nós vamos ter dois grupos. Aqui, no caso, eles estão de cores totalmente distintas. Pode ser que também tenham hábitos alimentares distintos e também, até o final da aula eu vou lembrar essa palavrinha, eles vão apresentar ações, atividades distintas também, em períodos distintos. Aqui, nesse último caso, é um exemplo assim, bem... Essas populações vão se reduzir, mas em tamanhos numérico totalmente diferentes, tá? Então, isso aqui vai causar uma redução brusca, de fato, no que a gente estava falando anteriormente, no fluxo gênico. Olha, imagine que nessa população aqui você tinha toda uma quantidade de genes ali que estavam sendo compartilhados no momento da reprodução. E agora, essa população isolada, no caso aqui com 3 indivíduos apenas, olha como é que reduziu. Né? Então, vai entrar no outro processo que nós vamos estar falando. O caso das salamandras. Salamandras da espécie Ensatina, tá? Distribuem-se em anel com populações de grande diversidade. Então, esse grupo já é um réptil, né? Esse grupo também é um exemplo desse processo de alopatria, tá? De separação em virtude desses isolamentos geográficos. Uma pesquisa laboratorial envolveu a análise das enzimas, ou seja, do DNA nuclear e do DNA mitocondrial, conduzida por cientistas americanos, que mostrou que se tratava de uma espécie complexa, formada por 7, olha só, 7 subespécies. Quando a gente tem, lembra que nós já falamos lá de gênero e o epíteto, que é o segundo nome, alguns, quando a gente vai escrever o nome científico, tem um terceiro nome, que é o subgênero, tá? Ou o epíteto, né? Então, quer dizer que se trata de quer dizer que são 7 espécies mesmo, professora? Não. Quer dizer que essas subespécies, essas 7 subespécies, ainda não finalizaram o processo de especiação. Mas dessas 7 podem surgir 2 ou até mais, né? 3, 4, tá bom? Não mais que isso. 2 aí ou 3 populações distintas, ou 3 espécies distintas, tá bom? A diferenciação genética entre essas populações já é muito significativa, que vai indicar o processo estar numa fase muito adiantada dessa especiação. Mas tal diferenciação, isso falando lá daquele réptil, né? Porque acontece de forma gradual na sequência geográfica das populações, o que vai dificultar a distinção clara dessas espécies. Então, quando a gente tem subespécie, a gente não consegue definir aquele indivíduo como aquela espécie X ou Y, você está ainda no processo. Tá? E tem muitas espécies no nosso ambiente sofrendo essa continuidade para ser finalizada mais à frente, formando a espécie X.
Especiação parapátrica. Uma espécie se espalha, vai se espalhar em ambientes, essa aqui é bem interessante, né? Você vai estar ali, áreas grandes, ambientes grandes, certo? Esses indivíduos vão estar ali. E aí, esses indivíduos vão se dentro do processo de reconhecimento ou de dispersão daqueles indivíduos naquela área que é grande, eles vão começar a escolher, selecionar ambientes, alguns indivíduos, né? Então, esses indivíduos vão se adaptar a essas áreas, tá? Pouco a pouco, então, vão começar a se tornar essa espécie distinta. Não há uma característica na parapátrica, não há uma característica geográfica definida que esteja separando esses indivíduos. Eles estão numa área grande, simplesmente no processo de dispersão, eles acabaram encontrando um lugar bem legal, sabe aquele lugar à sombra, de boa, na rede, balançando, por lá para cá, estou brincando, tá? Mas eles vão, então, conseguir um local que agrade eles vão permanecer ali. Não tem uma barreira geográfica, mas eles estão bem adaptados naquele local e ali vão continuar a sua existência. Em exemplo, aqui nós temos a gramínea Anthoxanthum, que se diferenciou devido a certas espécies estarem fixadas no solo, né, no substrato, que estavam contaminados. Essas que estavam no solo contaminado, elas ficaram de boa, elas conseguiram resistir, sobreviver, algumas foram eliminadas, tá? Algumas foram eliminadas. As mutações fizeram com que essas espécies aqui, que estavam nesse ambiente contaminado, dos resíduos da mina, conseguiram sobreviver. Houve a seleção, fixou aquelas que estavam adaptadas a esse ambiente. Se eu pegar essas espécies aqui, no solo que não está contaminado, colocar diretamente aqui, ela vai morrer. Porque tem um processo para que isso se mantenha e seja estabelecido, tá bom? Houve uma seleção natural, esses indivíduos foram, então, se adaptando, né, seus genótipos, ou seja, aquilo que é visível, perceptível, se tornaram mais tolerantes, né, a esses metais pesados. Então, aconteceu essa diferenciação, a mudança de floração, impossibilitando o cruzamento, acabando com o fluxo gênico entre esses dois grupos. Então, se eu não tenho mais a possibilidade de cruzamento, eu não tenho mais capacidade de reproduzir, já era para essa situação. A especiação peripátrica, ela está dentro da alopátrica, tá? É um tipo de especiação alopátrica. É uma ramificação alopátrica. A peripátrica é um tipo de especiação parapátrica em que uma das populações isoladas ela é bem menor do que a outra. Lembra daquele exemplo lá dos 3 indivíduos dos caranguejos, né? E ela, então, dessa forma, galera, o processo de diferenciação dessas espécies ao longo do tempo, nos continentes em que eles estão presentes, com a disponibilidade dos recursos disponíveis no ambiente ao longo do tempo, fez com que essa diversidade acontecesse a partir de todos esses processos de especiação que nós acabamos de falar. Como a população ela é pequena, os mecanismos como a deriva genética ou o efeito fundador são os mais importantes, pois as populações pequenas elas vão sofrer frequentemente o efeito gargalo, tá? Lembra daquele do caranguejo lá? E também temos um exemplo aqui também. O efeito gargalo, vamos entender, é um processo que ocorre quando as populações são drasticamente reduzidas de seu tamanho. Lá, vamos dizer que, daquele exemplo do caranguejo, houve um desmoronamento, sei lá, uma separação, pode ser de geleira, não sei. Se separou não, da noite para o dia, drástica. Ou pode ser por uma ação humana, caça, predação direta, enfim, tá? E aí vai afetar drasticamente no fluxo gênico daquela população. Então, como exemplo do efeito gargalo, nós temos elefantes marinhos do norte que têm variação genética reduzida, provavelmente por causa de um gargalo populacional que os humanos infligiram a eles nos anos de 1990. A caça reduziu o tamanho das populações, agora cerca de 20 indivíduos, né? E fez com que, então, esses genes, né? Seus genes carregam ainda o efeito desse gargalo. Eles têm uma variabilidade muito baixa. Eles têm menos variação genética do que as populações dos elefantes do sul, que não sofreram esse efeito gargalo, ou seja, não sofreram com a caça nessa região. O outro exemplo são as tetrases das pradarias. Entre os séculos 19 e 20, esses animais tiveram seu hábitat destruído. E em 1993, eles foram encontrados apenas 50. Ou seja,
Você tem, gente, uma população de 20, 30 é muito pouco, tá? A variabilidade com certeza vai ser reduzida e vai favorecer ou facilitar, vamos dizer assim, esses alelos deletérios. Então, esses indivíduos eles não vão conseguir mais se tornar indivíduos saudáveis e férteis reprodutivamente. Estão falidos ali à extinção, tá bom? Os genes representantes nessa pequena população ficarão fortes, pois o fluxo gênico é maior do que seria na população maior. E aí vai ocorrer, então, o efeito fundador. Cada uma dessas novas populações reduzidas aí vão sofrer, algumas elas vão desaparecer mesmo, que não tem a força suficiente, mas alguns o efeito fundador vai permanecer, favorecer a permanência desses indivíduos mesmo nessas pequenas populações. Os genes dos membros fundadores daquela que acaba por se tornar uma grande população tornam-se muito mais frequentes do que em populações maiores, de maiores semelhanças. O efeito fundador é comum em eventos de colonização de ilhas, ou seja, essas áreas mais isoladas. A especiação peripátrica. Os membros de uma mesma espécie, membro de uma espécie, continuam a viver lado a lado, ou seja, eles não tem barreira geográfica, não teve essa dispersão, eles estão ali vivendo lado a lado, mas separados em espécies diferentes. A redução do fluxo gênico aqui vai ocorrer não devido às barreiras geográficas, mas a outros fatores. Como exemplo, aqui tem a questão da alimentação, e aí a gente tem como exemplo aqui as mosquinhas, né? Então, elas estavam no mesmo ambiente, foram naturalmente, tinham oferta de recursos alimentares diferentes e elas foram se diferenciando, se adaptando, se transformaram ao longo do tempo, tá? Aqui é outro exemplo de especiação simpátrica, onde essas diferenças, formações de novas populações vão acontecendo devido a fatores que não estão ligados à divisão ou separação geográfica. Aqui como um exemplo muito conhecido da Diane Dond, onde ela fez reproduzir esse experimento, ofertando diferentes alimentos para essas moscas, e elas acabaram realmente chegando ao nível de diferenciação em que elas não conseguiam mais se reproduzir. A amarelinha não conseguia mais se reproduzir com a vermelhinha. Elas se reproduziam com seus indivíduos, tá? E aí a gente tem os mecanismos que vão favorecer esses isolamentos, né? O isolamento entre as populações durante a evolução, essas populações vão passar por esses processos e que vai resultar nessa biodiversidade. O isolamento, gente, é uma condição necessária à especiação, bem como para a manutenção do status da espécie, tá? Precisa ter esse isolamento, como eu falei inicialmente ali durante essa aula. O isolamento reprodutor pode ser de dois tipos, preste atenção agora, tá? O isolamento externo, extrínseco ou geográfico, que vão ser provocados por um acidente geográfico, por condições climatéricas, eventos, por exemplo, que vai impedir, ou seja, como eu falei para vocês, as geleiras, as formações das ilhas, tá? Então, esses eventos são considerados isolamentos externos. E aí nós temos o isolamento interno, intrínseco, ou também chamado de biológico, que vão ser provocados por o quê? Causas biológicas inerentes aos próprios organismos, ou seja, não vai ter fatores externos influenciando, e sim internos. Então vamos lá, isolamento geográfico, tá? Se numa região do território de uma espécie é imprópria para a sobrevivência dela, constitui uma barreira extrínseca, seja ela um rio, uma montanha ou um rio. Então, se o indivíduo está ali naquele local, mas ele não está bem adaptado ali, obviamente que ele vai procurar um ambiente mais adaptado, tá? Essas barreiras, elas vão impedir o contato físico entre populações, as condições climatéricas, ou seja, os indivíduos que vão estar nesse lado dessa cordilheira, os indivíduos que vão estar nesse outro lado vão estar isolados, certo? Fatores externos ali. Apesar destes fatos, o isolamento geográfico não é condição suficiente para especiação. É necessária a separação entre os fundos genéticos dessas populações, ou seja, geneticamente eles também vão se tornar reprodutivamente inviáveis. Ou seja, mesmo que eles copulem, eles não geram descendentes, tá? Pode acontecer.
O isolamento pode acontecer deles se encontrarem, mas eles não vão se reconhecer e se reconhecerem, porque está no processo, no período fértil deles, no período reprodutivo, eles podem, mas não vão gerar descendentes férteis. O isolamento biológico é um tipo de barreira que vai explicar a coexistência de duas espécies no mesmo local e tempo sem que se cruzem. Isso é bem legal, né? Resulta de diferenças genéticas entre as duas populações e é necessário a multiplicação de espécies. Existem dois tipos desse isolamento biológico. A gente falou lá do externo, que era o geográfico, tá? Nesse mecanismo biológico, nós temos isoladores pré-acasalamento, ou seja, antes de eles se conhecerem sexualmente, tá bom? Então, dentre eles, nós temos o ecológico, o temporal, comportamental, o mecânico e o gamético. Vamos lá. Dentro desse ecológico, esses organismos eles vão apresentar uma diferente relação com o meio e com os outros seres, né? E uns vão estar na parte superior, outros vão estar na parte inferior, outros vão ser mais ativos na parte noturna, diurna, crepuscular, enfim. Então, eles vão ter esse isolamento porque eles não vão se encontrar. A gente chama de isolamento ecológico. O temporal, também designado por isolamento sazonal, neste caso, os organismos vão viver nesse mesmo ambiente, mas em épocas diferentes, ou apresentando épocas de reprodução diferentes, um em maio, outro lá em setembro, outro lá em agosto, enfim, eles não vão estar reprodutivamente, maturamente disponíveis sexualmente, tá bom? E o comportamental? Este, principalmente nos vertebrados, em particular nas aves, embora também seja conhecido entre os insetos. Quando este tipo de mecanismo isolador atua, o cortejamento sexual, exibições e sinais de reconhecimento dos indivíduos, ou seja, dentro desse tipo de comportamento, cada um vai ter uma dancinha, um jeito, um feromônio diferente para conectar-se com a sua parceira, com a fêmea. Tá bom? Normalmente são as fêmeas que vão selecionar esses machos aí, e aí eles vão aceitar essa cópula, aceitar essa troca de gametas, tá bom? Isolamento mecânico. Diferenças morfológicas e fisiológicas das genitálias vão impedir a reunião desses gametas. Este mecanismo é particularmente importante entre os artrópodes, com genitálias rígidas e exoesqueleto, mas também existem em gastrópodes, os anelídeos e hermafroditas. Tá bom? E o isolamento gamético, professor, existe troca de gametas. Como está falando, isolamento, separação, não tem. Então, no isolamento gamético, esses indivíduos eles não estão reconhecendo os seus gametas, tá? Não atinge, então, a fêmea, certo? Mesmo que eles estejam no mesmo local. Devido ao uso do mecanismo químico. É interessante isso, né? Na fecundação externa, no caso dos peixes, os gametas eles se reconhecem quimicamente e encontram esses ovos daquela espécie, tá? Mecanismos isoladores pós-acasalamento, galera. Depois que já copulou, o que vai acontecer? Você pode ter uma inviabilidade de híbridos, você pode ter uma esterilidade dos híbridos e você pode ter uma inviabilidade dos híbridos segunda geração. Vamos ver o que é isso. A inviabilidade dos híbridos ou isolamento zigótico. Existe a fecundação, mas a incompatibilidade genética vai impedir o desenvolvimento normal desse embrião, mesmo que eles se copulem. No caso aqui nos peixes, eles têm fecundação externa, mesmo que esses gametas se encontrem, formem o zigoto, não vai vingar isso aqui, tá? O processo muito comum em peixes com fecundação externa, pois facilmente os gametas se misturam. Então, eles não vão se reconhecer compativelmente, tá bom? Isolamento por esterilidade dos híbridos ou pós-zigótico. O embrião desenvolve-se, mas não atinge a idade adulta. Lá, eles se encontraram, mas os gametas, olha aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Existe a fecundação, mas a incompatibilidade genética impede o desenvolvimento normal desse embrião. Então, ele vai morrer antes mesmo de continuar no encontro com o gameta, forma o zigoto, mas não se desenvolve. Aqui, ele não chega na idade de maturidade, né? Então, ele vai morrer, vai se desenvolver por um certo tempo e depois vai morrer. Ou, se sobreviver, vai se tornar estéril. E o isolamento por inviabilidade dos híbridos segunda geração, eles vão se formar, né? Formam-se os híbridos férteis, mas nos descendentes destes, eles vão abortar. São débeis ou estéreis, tá bom? O que acontece aqui quando a gente tem as mulas, né? O burro, tá? E aí, sendo os mecanismos de isolamento reprodutivo causado pelos seguintes fatores: incompatibilidade genética, física ou comportamental. Galera,
Olha aqui. A gente viu, então, né? Finalizamos essa aula aí. E aí eu te peço, segura aí que a gente vai já vir com a nossa revisão desse conteúdo, tá bom? Tchau, tchau.